Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera aí de mais um jogo do Inter, né? Contra o Cruzeiro. Só que agora em Belo Horizonte. O Inter que venceu esse Cruzeiro aí no domingo. Bom, o Grêmio a semana inteira de treinamentos para a Volta Arena. No próximo final de semana, 11 horas da manhã, no domingo, o Grêmio estará de volta à Arena depois, né? Dessa tragédia climática. E o Grêmio aí foi que nem cigano, jogando por todos os lados, mas está de volta, mesmo com algumas restrições, somente 12 mil pessoas, mas pelo menos estará em casa nesse jogo com o Atlético. É aquilo que o Renato tanto pediu, e os gremistas também, né? Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, olha, sinal para todo o Brasil, né? Pelo canal 575 da Antena Parabólica, para todo o estado do Rio Grande do Sul, aí pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões aí do estado, né, também na faixa dos 500, mas também estamos aqui no Pô Stream TV, nos estúdios aqui no Shopping Total, na Adesco TV, na Três Passos, na Rede Sul de Televisão, diversas alternativas para que você esteja sempre conosco de segunda a sexta-feira. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, né, Dois Toques numeral Cadu Oliveira, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, e também pelas redes sociais aí das emissoras. Nossos Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha todos nós, né, completados esse ano 111 anos. É o caminho certo, né, para você e para a sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar de São José, que lamentavelmente aí foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, e agora, né, precisamos refazer o São José aí para voltar aí pelo menos à Série C do Campeonato Brasileiro, mas tem as demais competições aí pela frente. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos esse jogo do Internacional, amanhã contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, e também semana do Grêmio aí de treinamentos, né? Aquilo que o Renato tanto cobra, ou seja, né, preciso treinar, preciso de treinamento. Então tem essa semana exatamente preparando o time para enfrentar o Atlético Mineiro e aí na Volta à Arena. Comigo o gremista Fernando de Primo, jornalista hoje comigo aqui também, Vitor Bleide Moraes e o colorado conselheiro Flávio Ordoc. E aí, Flávio, depois dessa vitória de domingo aí, dá para pensar, dá para imaginar um Inter diferente? Pode ser um reinício, pelo menos o Inter mostrou, né? Venceu, convenceu e também, olha, contra um time da parte de cima da tabela, contra o Cruzeiro, né? Boa noite, Cadu, boa noite, colegas de bancada, boa noite, telespectadores. O segundo tempo, principalmente, do jogo de domingo, agrada bastante, né? Quando a gente vê o time com uma postura física muito interessante. Algumas pessoas reputam isso a talvez uma forma nova de treinamento, talvez a volta da academia, que muita gente vinha reclamando, mas também um anímico, né? A equipe brigando, a própria postura do Borré, que perdeu gols, é bem verdade, mas não baixou a cabeça e seguiu até fazer o seu gol ali numa jogada, num lance, num cruzamento muito bonito do Fernando, né? Na ponta do pé, cruzamento de mais de 30 metros ali, um chute bonito, e com a conclusão depois do Borré passando pelo Tabata. Então, eu acho que tem já, Cadu, também reflexos da presença do D'Alessandro, da volta do D'Alessandro. Antes em campo ali ele foi, acenou para a torcida. Eu quero acreditar e acredito que passa muito por isso, assim, né? Pelos jogadores, pelo atual elenco tá em campo, aquecendo, como foi o que aconteceu no Beira-Rio, e o D'Alessandro caminhando pelas arquibancadas e sendo ovacionado pela torcida, tendo seu nome gritado. É impossível, na minha opinião, que isso não tenha contagiado e não tenha contagiado de forma positiva o grupo, para que a gente possa retomar a ordem dentro do clube, dentro do Inter, da ordem das vitórias, e que busque o seu lugar, que eu tenho certeza que é na ponta de cima da tabela.
Fernando de Premo, o Grêmio agora, né, sem as Copas, unicamente no Campeonato Brasileiro, o Grêmio podendo ter agora, nem o Renato, ou seja, movimentar com os reforços, com o grupo, né, e pode ser também até a vitória contra o Criciúma, que nos tirou também, o Grêmio se afastando de zona de rebaixamento, que é evidente que o Grêmio sente, né, a saída das Copas, mas agora, exclusivamente, é o Campeonato Brasileiro. Boa noite a todos. É verdade que o Grêmio vem de um processo de recuperação, né? As partidas perdidas das Copas nos pênaltis, obviamente, causaram um abalo, mas nós agora viemos de 3 vitórias como visitante, né? Ganhamos não só do Criciúma, ganhamos do Atlético Paranaense, e agora com a retomada da Arena, obviamente que o Grêmio vai ter um ânimo a mais, um gás a mais, né? E a expectativa toda nossa é de que a gente possa avançar um pouco. A gente já está a 3 pontos, sei lá, do 7º, 8º lugar, então isso pode permitir que o Grêmio até sonhe com alguma coisa mais ampla, né? Cabendo lembrar que todos os anos que o Renato dirigiu o Grêmio chegou na Libertadores. Então, é uma expectativa que nós voltamos a ter depois de um início aí de meados do ano, em função da enchente, muito ruim, né? Até porque nós também tivemos aquele problema de lesões que antes da janela, e aí nós ficamos sem centroavante, e agora estamos com um plantel já bem mais qualificado, né? A participação, a presença do Monsalve, do próprio Arabena, do Arezzo, dos zagueiros, né, do Jamerson, isso tem qualificado bastante o grupo do Grêmio, sem falar no Brett White. Então, a expectativa passa a ser positiva a partir de agora. Vitor, até essa passou o seu discurso de Grêmio internacional, né? Mesmo essa tragédia climática, evidentemente, que teve as suas consequências, né? Mas a realidade de Grêmio, o Inter hoje são uns 45 pontos, né? O Inter tem 5 jogos a menos, né? Amanhã recupera 1, né? Acho que agora está com 3 a menos. Né? 4 que recupera amanhã e passa a ser 3, né? O Grêmio parece que ainda tem 1 ou 2, ou seja, né? Mas, evidentemente, que teve as suas consequências, né? O Grêmio, desde lá não jogou na sua casa. Embora o Internacional, quando voltou para sua casa, só foi depois de um longo tempo conseguir a primeira vitória também, né? Dentro do Beira-Rio. Mas agora a dupla pensando até, evidentemente, que o primeiro momento são os 45 pontos, mas falando até porque a gente pode ter, inclusive, G8 aí, talvez se tenha um G8, talvez até um G9, né? Olha, o Grêmio está hoje a 12 pontos, 16 pontos, né? Do G6, o Internacional menos um pouco também, tem esses jogos a mais. Dá para pensar mesmo em buscar uma vaga na Libertadores, ou corremos o risco ano que vem não termos nenhum dos dois na Libertadores? Olha, Cadu, boa noite, telespectadores. Eu acho que a dupla Grenal chegou agora no momento de ascensão, né? Que tudo que tinha que cair, eu acho que já caiu. O Grêmio e o Inter já perderam, ficaram de fora das outras competições, e agora tem só o Campeonato Brasileiro. Agora tem que se focar muito no Campeonato Brasileiro, e eu acho que a parte positiva é a questão também psicológica. Ver o Grêmio volta a jogar na Arena, né, depois de meses, mesmo com um público muito reduzido, né, 12 mil pessoas na Arena não é quase nada, né, dá eco, mas o Internacional com o D'Alessandro, né, e esse fator emocional pesa muito. Nós temos um canal, o sportmedia.net, e nós ouvimos alguns... Vá lá, se inscreva também aqui no canal do Vitor, né? Nós temos um canal, o Sport Media, e temos dentro do Sport Media as lives com a jornada de atleta, com os grandes especialistas aí da área, que são o professor Márcio Lima e a sua esposa Georgia Santos. E nós temos entrevistado, por exemplo, entrevistamos um grande neurocientista que trabalha no futebol espanhol, o professor Jorge Vázquez, e mais recentemente ainda, o professor Tom Fritzen,
né? O Tom Fritz Grande trabalhou Tom Fritz, né? na, Uma lenda aí na área. o professor fez pós-doutorado, né? Então ele falou muito dessa questão emocional, a questão física e emocional. Só para lembrar, o professor Heron foi o que trouxe essa ideia de utilizar equipamentos para os exercícios físicos, né? Então naquela época ele conseguiu que importasse um material, um equipamento da Suécia. E de lá para cá tem evoluído muito. Olha quantas academias nós temos aqui em Porto Alegre, todo mundo cuidando da sua parte física, né? Isso tem muito a ver também com o desenvolvimento do futebol. A parte mental e a parte técnica, né? O corpo humano é um só. Então, está sempre, todos eles estão interligados. Então, Mas, acima de tudo, tem que ter futebol, Vitor. Eu acho que essas questões, é o emocional, é a vontade, né, é a disposição, mas tem que ter futebol, meu amigo, senão não adianta. Não adianta o lado psicológico, não adianta. Claro que é um combo, é um contexto, né? Mas não adianta trabalhar o psicológico do jogador. Eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que a grande vantagem que o Grêmio evoluiu muito do ponto de vista de qualidade, né? Melhorou a zaga, melhorou o meio de campo, o ataque, etc. Obviamente, cada vez com mais entrosamento vai ficar melhor. E nós hoje temos um fator que nos ajuda, no caso, porque existem 3 times, não diria virtualmente rebaixados, mas muito próximos de estarem a caminho do rebaixamento, que é o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Vitória. Eu acho que desses aí não escapam do rebaixamento. Existe uma vaga, entre aspas, disponível, que o Corinthians está fazendo todo o esforço para pegar. Corinthians, Fluminense, o Corinthians está com 2 ou 3 jogos acima do Grêmio e 4, 5 ou 6 pontos atrás, entende? Olha, o impeachment, Corinthians, conselheiros pediram impeachment do presidente. Então, o Grêmio está melhorando, já existem 3 times muito alinhados com o rebaixamento, o 4º é o Corinthians, tem ainda a Criciúma, a Juventude, etc. Então, nós temos umas perspectivas são boas, e aí o anímico cresce também, quando tu tira aquele peso de jogar a cada partida com o perigo de cair de novo na zona, né? E em cada partida era aquele peso, né? E muita desculpa também, né? O Cadu e colegas. Excesso de jogos e não sei o que, mas olha, o Grêmio tem um plantel grande e perdia, às vezes, partidas que não tinha como explicar. O Internacional dentro O excesso de jogo é para todos. Bom, mas agora não tem mais essa desculpa, né? O Renato, que sempre coloca essa prioridade, são as Copas, não tem mais essa desculpa. Por incrível que pareça. O único gaúcho que está numa Copa é o Juventude. E vai enfrentar esse Corinthians. O Corinthians que eliminou o Grêmio da Copa do Brasil e o Juventude que eliminou o Internacional, né? Também na Copa. Mas aí é uma coisa para a gente pensar. O Juventude é o único dos gaúchos que não perdeu o seu próprio estádio de treinamento e não deixou de ter aeroporto para poder viajar. Que isso hoje para Inter e Grêmio é um problema. Não, a gente não pode negar que... Não, é evidente que... Sai de Porto Alegre, vai a Caxias ou vai a Florianópolis para pegar um voo. Isso aí, no mínimo, a gente está falando de 10, 12 horas a mais de viagem dentro de um ônibus. Mas vamos ver, já que tem essa possibilidade, vamos dar uma olhada na classificação, porque ontem, né, se encerrou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, exatamente com um jogo extremamente tumultuado, né? Que foi a vitória de virada do Vasco diante do Atlético Paranaense. Olha, essa é a classificação, até para a gente ver aí, né, a possibilidade de um G8, talvez até um G9, né? Mas vamos lá, vamos ficar no G6, né? A classificação é essa, até, olha só, é o Fortaleza, hein? Isso que eu digo, que momento, hein? A gente mudou as situações todas. Fortaleza, Bahia, eram times que brigavam para não cair e hoje estão na ponta de cima da tabela. Ao contrário de Grêmio Internacional, que sempre brigava pela parte de cima da tabela, hoje estão lá se falando em fazer os 45 pontos para não ser rebaixado. Mas o Fortaleza, que é um dos jogos atrasados que tem contra o Internacional, tem contra o Fortaleza. 48 pontos, Botafogo 47, 44 Palmeiras, Flamengo 44, São Paulo 41, Bahia 39 e aí o G6. Né? Aí na sequência,
o Juventude, o Internacional com 28, o Juventude com 28 e o Grêmio com 27. Ou seja, né, são 12 pontos o Grêmio, né, do G6 e o Internacional 11 pontos do G6. Aí, né, terão condições, a possibilidade, repito, G8. Quando a gente olha a tabela do jeito que ela está, é importante da gente fazer uma análise que a gente acaba fazendo talvez menos do que a gente deveria. Na minha opinião, os 8 clubes que estão liderando o Campeonato Brasileiro hoje são os clubes que fizeram a lição de casa. São os clubes que se organizaram financeiramente, são os clubes que mudaram o regime. A gente tem ali o Fortaleza vem num regime profissional há muito tempo. O Botafogo nem se fala, é uma SAF. Palmeiras, Flamengo, todos, Bahia, nem se fala também. Bahia virou uma referência dentro do próprio Grupo City, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com o futuro dos times, dos clubes do Rio Grande do Sul, que ainda não se submeteram, ainda não sequer avaliaram a possibilidade, se não for de SAF, que seja de um modelo de refinanciamento, mas principalmente de uma organização, Cadu. Porque a gente está numa fase que ainda dá para buscar a diferença. Ainda dá para buscar a diferença. Mas logo ali na frente, se continuar assim, o futuro para os clubes do Rio Grande do Sul é muito ruim, é meio de tabela para baixo. E a gente tem que trazer esse debate. Esse debate ele tem que ser feito de uma forma sem paixão, mas de uma forma técnica, porque não tem mais desculpa. A ponto de o cara que comprou, da pessoa que comprou o Botafogo, o Testor, o americano, ele quer que tenha um fair play financeiro, porque ele está prevendo que o Bahia vai começar a ser o clube campeão de tudo daqui ali na frente, considerando a quantidade de dinheiro que vai ser investido no Brasil. E quando, meio ano atrás, um ano atrás, se nos dissesse, olha, o Bahia é o clube do futuro, o Fortaleza vai liderar o Brasileirão, nenhum de nós acreditaria. Não se imaginava. Nenhum de nós acreditaria. E hoje a gente está vendo os 8 clubes. É importante, se a gente conseguir colocar de novo, vou pedir para colocar de novo, para a gente ver toda a tabela que está na frente, os 8 clubes que estão liderando são os clubes que fizeram. Ou fizeram SAF, ou fizeram reorganização financeira, nenhum escapa. Nenhum escapa. Olha ali, o São Paulo está fazendo uma captação de dinheiro gigante o São no Paulo mercado. agora, né? O São Paulo está buscando. São Paulo está buscando, o Cruzeiro já foi, o Vasco está sendo novamente, está trocando a SAF, mas e aí essa troca de SAF agora por um grupo árabe mostra o quanto o negócio é viável e atrativo economicamente para o investidor estrangeiro. Quer dizer, quem que sobra para nós aí? Inter, Grêmio, Juventude, são clubes que não fizeram. E aí a gente vai ter que ter a humildade de entender que o meio da tabela ali não é por acaso. Né? Mas nós estamos a 3 pontos do 8º lugar, quer dizer, já existe uma recuperação, 3, 4 pontos. Sim, mas eu entendi, mas eu também estou nessa linha. Eu acho que a gestão de Grêmio Internacional ela tem que ser mudada. Vamos lá, vamos ser sinceros. Hoje ainda é uma coisa antiga, onde o presidente escolhe o vice, seu amigo, o finança, seu amigo, o diretor, seu amigo. Não tem mais isso. O futebol é altamente profissional e a prova é essa aí. Né? Eu não quero dizer, porque SAF tem diversas maneiras, né? Diversos modelos, melhor dizendo. Né? O Bahia entregou 100%, do Atlético é outra, ou seja, a do Fortaleza é outra. E o que eu quero dizer é que tem que profissionalizar a gestão de Grêmio Internacional. Senão, nós vamos ficar nessa vida aí. E isso passa pela agilidade, inclusive pela agilidade na tomada de decisões. O Inter apresentou um projeto muito interessante agora, com a captação de valores no mercado, com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, totalmente regulamentado, totalmente profissionalizado, com um projeto inovador no Brasil, com começo, meio e fim, uma decisão que se fosse uma SAF seria decidido numa tarde, numa reunião, uma SAF resolve aquilo, uma empresa resolve aquilo, e o Inter, a pedido de conselheiros, acabou formando uma comissão que vai levar 60 dias para analisar, para decidir, uma coisa que o Inter está perdendo tempo, o Inter está perdendo 60 dias aí, no mínimo, em razão de uma máquina política dividida e
que hoje, no atual contexto, vem atrapalhando a vida do clube. Eu acho que o presidente Alberto Guerra também teve, no ano passado, já teve uma conversa em relação a isso também, a questão de gestão via SAF. Vamos lá, diversos modelos, não significa que tem que ser esse do Cruzeiro, né? Aí, evidentemente, que o que eu digo assim, que seja de outra maneira, mas uma gestão SAF, né? Tem que ser uma gestão empresarial. Independente disso, a gestão do Grêmio avançou muito nos últimos anos. Nós temos um CEO, temos todo um processo de governança, temos um departamento médico de saúde que foi criado a partir do ano passado também, uma equipe gigantesca de técnicos, que nós ainda temos a figura do dirigente amador, como se diria, mas nós temos abaixo deles uma equipe extremamente competente, profissionais contratados e realmente com o CEO, a área de marketing todo, e isso está avançando. Não necessariamente a SAF é o único caminho do mundo. Né? Não é, o que o Flávio está dizendo, não é a SAF, tem vários modelos. O que eu quero dizer, não tem mais como ser Grêmio Internacional um regime presidencialista. Não tem mais isso. Evidente que tem grandes profissionais no Grêmio, tem grandes profissionais no Inter, né? E não se discute a questão. Mas a questão não tem mais como ser um regime presidencialista, onde o presidente faz o que quer, manda ele, porque tem os profissionais, Fernando, mas quem decide é o presidente. É o presidente que decide. Se ele chegar, quer mandar embora, manda o vice de futebol, manda embora. Traz o fulano, traz o vegano. Não é isso, Flávio? Então não tem mais essa questão do regime presidencialista. Foi-se o tempo. E tem questões que o presidente também não tem toda essa força, porque, por exemplo, essa questão da arena, ninguém... mas é uma coisa típica, né? Foi muito atingida, etc. e tal, mas, olha, que demora nas soluções, agora reabrir com 12 mil pessoas. Pô, será que esses equipamentos estão vindo barquinho a remo? Sim, eles estão todos na alfândega, presos na alfândega. Mas cadê daí a força? Até porque são a iluminação e foi tudo não são mais o que não existem mais esses que existiam, são outros modelos. Os equipamentos são outros modelos. De 10 anos atrás, de 12 anos atrás, estão tendo totalmente, olha, a gente não está virando um estádio totalmente novo. Está tudo sendo substituído, obviamente que demanda importação, demanda desembaraço alfandegário, então não pode Paranaguá, a coisa não pode ser tão rápida assim, mas a verdade é que nós teremos um estádio novo, basicamente novo a partir de agora. Tem aqueles saudosistas que ainda falam no Estádio Olímpico, né? E a gente, quando passa ali no Estádio Olímpico, vê aquela... chega a ser deprimente, né? Horrível. Né? Horrível. É deprimente. Ali foram grandes momentos, grandes glórias, grandes conquistas, né? E por essas questões ainda, né? Aí o Olímpico está lá, abandonado, tirado, que é a grande carta na manga que o Grêmio tem, né? Em relação a essa negociação que foi feita com a Arena. Bom, mas a expectativa é essa, que Grêmio Internacional, a partir de agora, né? O Grêmio voltando a jogar na tua casa, embora vamos ver como é que está esse gramado também, né? Porque não é só a questão das luminárias, não é a questão só né, da energia. O Grêmio está jogando às 11 horas. Eu estava ouvindo uma crítica, desculpa te interromper, Cadu, é que vai ter um show lá com um gramado inteiro, né, do Caetano, do Veloso, da Maria Bethânia, que isso pode prejudicar bastante o gramado. Aí na hora do futebol vai ter plaquinhas, não pise na grama. Né? Mas essa é a questão das arenas, né? Ou seja, isso acontece com o Palmeiras, acontece com esses outros, né, clubes que também que tem essa parceria, essa questão aí contra a mesma coisa, né? O Palmeiras às vezes tem que jogar fora do seu estádio porque tem show lá no Allianz Parque. Mas o gramado da Arena é sempre sensível demais. Não, o gramado da Arena já era um problema antes, inclusive, até, né, dessa tragédia climática. Até sempre se discute a possibilidade, né? Olha, botar um gramado sintético, que não bate luz lá, ou melhor, não bate sol, então essa situação toda. Mas o importante de tudo é que o Grêmio agora está voltando, né, para a sua casa, e tomara que consiga aí, nessa volta, essa vitória diante do Atlético, né? E num horário que a torcida gosta, hein? 11 horas da manhã, né? É bom, o pessoal do interior. Né? Vem o pessoal daqui, assiste o jogo, depois almoça tranquilo.
é um horário que agrada o torcedor. Ainda mais que esse inverno. Ainda mais Exatamente. É um belo horário para esse reencontro aí, né, do torcedor gremista, na sua casa, né? Porque o torcedor gremista foi muito presente aí, tanto no Couto Pereira, quanto quando jogou também agora recentemente lá no Alfredo Jaconi. O torcedor gremista foi, olha, extremamente presente aí, mesmo o Grêmio jogando fora de casa. Olha, aí você está sempre bem, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem aí na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar nesse segmento. Todo e qualquer imóvel tem telhado, então qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, inspeção de laje, de pisos, o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul, o telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, a revisão do seu carro é na Casa dos Pneus. Aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freio, há mais de 70 anos, né? Na Casa dos Pneus, então você tem toda a segurança e tranquilidade da revisão do seu carro exatamente na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, o telefone está aí na tela, né? 51, código de área 33424245, caso você queira agendar sua ida até a Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta terça-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso.
Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Flávio Ordoc, Vitor Blade Moraes e Fernando de Primo. Nosso Dois Toques você nos acompanha na Massa, no Poststream TV. Vocês têm as plataformas sociais, as redes digitais. Tem o meu canal, né? Tem o meu canal aí, Dois Toques numeral Cadu Oliveira. Se não viu ao vivo, assista a hora que você quiser, do dia, da noite, como ficar melhor. Mensagem importante da Unimed para você. Pai que cuida merece cuidado completo da Unimed Porto Alegre. Aproveite as condições especiais para o mês dos pais e garanta mais proteção e saúde para a sua família contratando os planos Unimed Odonto. Não deixe para depois e comece já a contar com a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Afinal, pai é quem cuida. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Mês dos pais Unimed, contrate Unimed Odonto com condições especiais. Condição especial, essa volta do D'Alessandro aí, deu pelo menos o ar que o Internacional apresentou no jogo de domingo. Achei bem importante. Né? Já tem o dedo dele? Já tem a mão dele? Acho que sim, sobre diversos aspectos. Primeiro, me parece que reconecta com a torcida e uma função que o Magrão talvez deveria ter exercido e por razões que eu desconheço não conseguiu. Né? Que é tu ter alguém que represente a sensação do coloradismo junto à torcida, o que o torcedor sente. O D'Alessandro se tornou um torcedor colorado, é inegavelmente um torcedor, né? E transmitir para dentro do vestiário essa expectativa que a torcida tem da arquibancada. Então, funciona de lá para cá e funciona daqui para lá também, porque muitos jogadores, e o D'Alessandro revelou que o Borré telefonou para ele, que o Valência procurou, para entender como é o Inter, o que é o Inter, o momento do Inter, enfim. Então, me parece que se restabelece um elo muito importante, Cadu, entre a torcida e o vestiário, para mim fundamental. Da porta para dentro, a conexão diretoria, vestiário, também de uma forma mais direta, né? Muitas vezes as pessoas que eventualmente, como a gente falava no intervalo, por amizade ou por outros motivos de referência, não conhecem muito futebol, mas acabam participando do dia a dia do futebol e mesmo com toda a boa vontade do mundo, não conseguem transmitir, né, aquilo que a diretoria quer em relação, seja ao jogo, seja ao atleta. E aí me parece que o D'Alessandro vem com essa função de uma forma especial. E aí eu quero destacar dois pontos que para mim foram muito importantes. O primeiro é antes do jogo, ele caminhar ali no Beira-Rio e dentro do campo e ser aplaudido, enquanto os demais atletas estavam aquecendo, os jogadores, o time aquecia, ele caminhava e era aplaudido, e o estádio gritava o nome dele. Isso é importante para dar respaldo para quem está em campo, né? Para saber que quem está ali não é um qualquer, muito pelo contrário, é um grande jogador que faz parte da história do clube. Então, por esse é um dos aspectos que eu quero destacar. Mas um outro ponto muito importante é quando ele assume ontem na coletiva, acho que foi ontem. A gente tem uma parte da coletiva que a gente vai mostrar. E ele fala em pacificação. Oficialmente, ele foi apresentado ontem. E ele fala e ele dá um recado, que aí sim é um recado para a parte política do clube, que é a necessidade de união, que é a necessidade de pacificação e que é a necessidade principalmente de passar uma borracha de uma vez por todas naquilo que foram as duas últimas eleições. Resolvidas de forma legal, resolvidas dentro das quatro linhas, para usar uma expressão comum, e acabou. Depois que terminam as eleições, é pelo Inter. Sem dúvida. E tá aí o exemplo, o D'Alessandro é um cara que era anunciado pelo candidato de oposição e volta em prol do Inter. Então esse recado que ele traz e que ele transmite é muito importante também. Ele foi bem claro, até porque ele tinha trabalhado, né, com o presidente Alessandro Barcelos, na época que o presidente Barcelos era o vice-futebol de Marcelo Medeiros. Então eu já tinha esse relacionamento, né? Embora estivesse do outro lado na questão da eleição, exatamente pensando pelo clube. Vamos ver parte do que disse o D'Alessandro exatamente ontem na sua apresentação oficial. Boa tarde para todos. Para mim é primeiramente agradecer ao presidente, conselho, comitê do clube,
e todo funcionário que me receberam, me acolheram muito bem. Não esperava nada diferente deles. Para mim é uma honra, um prazer, um privilégio poder voltar à minha casa, voltar ao Beira-Rio, voltar aos corredores que alguma vez me fizeram feliz, desde outro lugar, como atleta. Um sentimento diferente. A minha mulher está aqui, o meu filho está aqui. O Inter faz parte, obviamente, da minha família já. Então, foi um convite que não poderia recusar. A minha função, e é bom entrar nesse assunto porque não é comum e não é normal ver em várias estruturas hoje do futebol mundial, não só o futebol brasileiro, ter uma coordenação, um diretor esportivo. Sim? Tem que ficar muito claro o que vai fazer o diretor esportivo hoje. Nada sozinho, sempre junto com o executivo. No caso, trabalharei junto com o André Massuco e com o Felipe Daligrave. Mas a minha aproximação com o elenco é fundamental. A minha aproximação com o treinador é fundamental. A minha aproximação com a direção vai ser fundamental também para poder levar adiante os processos, para poder trabalhar no dia a dia junto com a comissão, com o treinador, poder fazer uma avaliação que eu já fiz nesses primeiros 3 dias, uma avaliação rápida, que a gente muito não pode fazer, mas se já entrar de repente se aproximar dos atletas que hoje são parte do nosso elenco, atletas que hoje estão jogando o Campeonato Brasileiro, atletas que precisam se entregar, que precisam se doar, que precisam saber como que é a nossa cultura, quando eu falo nossa cultura, a cultura do clube, a cultura do Inter, como é conviver com a nossa cidade, como é conviver com o nosso clube, com a nossa torcida, como é conviver com o outro lado, o nosso adversário. Eu farei esse nexo, eu farei esse meio campo entre a comissão, elenco e direção. Trabalharei também, obviamente não sozinho, e tendo autonomia e tendo opinião nos processos e debatendo, sim, processo de contratação, processo de avaliação de jogadores, não só em termos de contratações futuras, senão também avaliações internas sobre o elenco atual. Volto a repetir, nunca sozinho, sempre tendo uma opinião junto com a comissão, com o treinador Roger, que hoje é a cabeça do nosso trabalho, junto com o André. Tá, então, essa foi a apresentação oficial e as primeiras palavras aí do Alessandro, exatamente, né, como diretor esportivo, e o André Macuso, que é o diretor, né, juntamente com ele, o diretor executivo. Mas acho que uma das principais decisões do presidente, eu acho que talvez a decisão tivesse sido tomada antes, Flávio, né, foi exatamente ele tirar o protagonismo dele no vestiário e entregar exatamente a esses homens do futebol e ao novo vice, né, que exigiu também ter o protagonismo, que eu acho que aí tem que ser o protagonismo do vice-futebol, que é o José Bisol. Né? Então, isso eu acho que vai ser bom para o Inter e bom, inclusive, para o presidente, que se preserva, saindo, né, desse protagonismo aí que ele tinha desde a primeira gestão e até esse primeiro ano da sua gestão, exatamente o protagonismo que ele tinha no vestiário, dentro do vestiário. E com importante ponto também é a facilidade de comunicação do Bisol. Sem dúvida. O Bisol é um conselheiro que é muito bem articulado, é uma pessoa que se relaciona muito bem no meio do futebol. É vice, né, da Federação Gaúcha de Futebol, agora precisou se licenciar. Mas é alguém, eu não tenho dúvida, que agrega muito pela conduta e pela pacificação, principalmente, que eu acho que ele pode promover, né? Da parte do presidente, me parece grandeza, volto a dizer, cara, do presidente Alessandro em compreender o momento e revisitar talvez um pouco o papel dele, sem abandonar, obviamente, as convicções,
sem abandonar e sem deixar de acompanhar o futebol, que é a atividade fim do clube. Então o clube tem que estar, né, via de regra, o presidente e outras gestões que nós acompanhamos, o presidente ele se faz presente nas viagens, ele acompanha treinamentos eventualmente, mas, e aí eu vou aproveitar também para desejar boa sorte ao Bisol, porque eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, e eu acho que passa, sim, por um momento de revisitar, inclusive, os papéis dentro do departamento de futebol, né, com o comitê do futebol se colocando naquilo que lhes cabe, que é politicamente opinar e participar, sem interferência além, até porque nesses últimos 4 anos não obtiveram um resultado favorável, né, que se esperava. Até porque, você me diz, olha, o presidente tem que cuidar da gestão e da política do clube. A interferência de um presidente no vestiário é só quando a necessidade, quando as coisas não estão bem, não andam bem, aí o presidente intervir, porque o presidente todo dia no vestiário, aí é o desgaste natural, normal, é o que está acontecendo com o presidente Barcelos, né, que as críticas, quem é? Aí ele é o presidente, ele é o vice-futebol, eu é o executivo. A impressão que fica de quem vê de fora é que o Internacional rigorosamente não sabe o que faz, né? Há muito tempo. Né? Traz o Medina, vamos fazer a desconstrução, aí traz não sei o quê, aí aposta no Roger, aí troca o D'Alessandro, e tanto é que os resultados são esses, né? A gente parece agora uma panagem que o D'Alessandro vai entrar e vai resolver todos os problemas. Não, claro que não significa. Mas a verdade é que o Internacional vem acumulando uma série de fracassos que são rapidamente esquecidos, né? Não chegar à final do Campeonato Gaúcho há não sei quantos anos, não ser campeão gaúcho há 8 anos, ter perdido para o Globo, ter perdido aqui, ter perdido ali, e de repente troca aqui, troca ali, troca o técnico, aí aposta agora vai vir o Medina que vai resolver tudo. Não, agora vai ser eles queriam pensar no Abel, bom... Técnicos portugueses. Técnicos portugueses, etc. E eu acho que o Internacional está navegando no escuro, tentando achar uma solução, e agora foi buscar justamente na oposição, até um gesto de relativa grandeza do D'Alessandro, podia ter dito um gesto de coloradismo, né, ele podia ter se omitido, e ele está lá botando a cara para bater também, mas o Internacional até agora não se achou. Tido como um plantel muito bom, hoje já existem questionamentos sobre a questão do plantel do Inter, e vamos esperar que o D'Alessandro possa botar um mínimo de ordem na casa. É o que os colorados todos esperam, evidentemente. Olha aqui, falar em esperar, você tenha tranquilidade, vá lá, tudo que você precisar em termos de ferragem, não precisa nem esperar. Vá lá, certo que você vai ter tudo aquilo que você precisa em termos de ferragem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião Sul, não onde vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o Teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui ele tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Então, agora com a Expo Inter, né, o convite do Banrisul. Venha tomar um cafezinho e um chimarrão com a gente na Expo Inter. Banrisul é sempre bom dia para quem acredita. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressul, com loja sempre bem pertinho de você. Olha aí, Porto Alegre, região metropolitana, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique Impresso. E você, olha, tem conforto de receber em casa. Aí o telefone, ou você pede pelo site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta terça-feira. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É sempre bom dia para quem ama a nossa terra, para quem acredita na força do trabalho. Bom dia. Bom dia. E para quem tem o parceiro certo para seguir em frente. Banrisul na Expo Inter. É sempre bom dia para quem acredita.
banco porque te entende. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, com Flávio Ordoc, Vitor Blade Moraes e Fernando de Primo. Olha, tem aí para você assistir no seu hora ao vivo, qualquer hora. Tem aí, né, o meu canal, Dois Toques, numeral Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, e aí você pode assistir a hora que quiser. Quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total? Então, lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas, né? Deixa o seu carro, vai buscar, espera como ficar melhor para você. É diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, tá aí. O telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então, para deixar zerado, lá no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone, só jantar com o Marcelinho, para deixar o seu carro, né, zerado lá no Martelinho de Ouro. Até tu fizesse referência lá na Ferragem Lampião, né? A Ferragem Lampião é top. Olha, os teus patrocinadores são top, todos eles. Mas eu moro no Cristo Redentor, bairro Cristo Redentor. Aí eu precisava de um material lá, procurei nas ferragens mais próximas, disse, não vou até a Lampião. Não encontrei. Aí eu fui até a Lampião, fui a pé. Cheguei lá onde funcionava a Lampião Nasce Brasil, não estava mais lá, mas tinha uma plaquinha. Na rua Alberto Silva. Fui lá, encontrei logo, super bem atendido. Disse, se não servir, pode voltar aqui, trocar. Muito. Aquela dupla lá, Gilberto, João Carlos, com aquele gente VIP lá da Ferragem Lampião. É isso aí. Bom, o Grêmio tem essa volta aí, mas já está pensando no ano que vem também, né? Hoje teve uma entrevista aí do vice-futebol, olha, não falando que até a gente tem até um card aí do que ele disse, olha, o Renato é um grande treinador e a gente não trata disso, renovação, com nenhum jogador e nem com o Renato. Na temporada passada, só se discutiu a permanência no final do ano. A relação é ótima, a gente confia no trabalho dele e gostamos muito do Renato, como pessoa e treinador, mas não estamos pensando em renovações de contrato agora. Essa foi a palavra do vice-futebol do Grêmio, o Antônio Bruno. Evidente que estão projetando, sim, a permanência do Renato. Mas tem sido essa a
tem sido sempre esse o procedimento do Grêmio. Chega no final do ano, o Renato rapidamente renova, etc. E, obviamente, nesse ano, em função da expectativa que se tem de nós retomarmos uma ascensão no campeonato, é bem provável que isso aconteça, né? Vai depender muito dos resultados, né? Se o Grêmio não conseguir uma classificação ali para Libertadores ou Sul-Americana, aí a torcida já está bem dividida, né? Mas o Renato agora foi bem claro, né, Vitor? Ou seja, o objetivo agora do Grêmio, só com um campeonato, só com o Campeonato Brasileiro. Nesse primeiro aumento são os 45 pontos e depois sim quer aí uma vaga na Libertadores. Sim, a gente tem que avaliar que o Grêmio veio de 2 eliminações nas 2 Copas, né? Veio de um longo período na zona de rebaixamento, e isso obviamente abala principalmente a questão do técnico, né? Mas com as coisas se ajeitando agora, a tendência é de que ele retome e provavelmente a gente possa chegar, principalmente se for o G9 a gente possa chegar numa posição beliscando ali a Libertadores, né? Uma coisa que a torcida já deu um recado é que o Monsalvo é titular, né? Então o Renato não pode ficar com aquela teimosia, como insistia com os jogadores que não iam de agrado da torcida, tipo Jean-Pierre, etc. Jean-Pierre, não. JP Galvão, e ele insistia em colocar. Mas ele foi bem claro, Vitor, em relação a essa questão do Monsalve. Olha, são jogadores que chegam, são jogadores estrangeiros, jogadores que não falam a nossa língua, uma questão de adaptação, né? De treinar, até uma maneira para pegar um ritmo. Vamos lá, o Bright White, primeiro jogo, foi espetacular, não foi? Encantou todo mundo. E os outros jogos? Não apareceu o Bright White, né? Então, eu acho que o Renato tem esse cuidado e ele deu essa explicação exatamente por isso, né? E outra coisa que ficou bem claro, sempre se questionava, né? Monsalve e Cristaldo podem jogar junto? E ele disse, olha, para todo jogador de qualidade eu dou um jeito de arrumar um espaço no time. E se viu bem nesse jogo contra o Cristiano. Os dois podem jogar juntos. Deixou a ressalva de que alguém tinha que marcar, né? Então, isso correr mais, ele disse. Isso demanda treino, né? Então, agora, com uma semana de treino, o Monsalve já entrou bem na última partida, fazendo o lado direito, né? Eu também acho, sempre fui defensor de que bota os melhores para jogar. Isso o Zagallo já nos ensinou na Copa de 70, né? Então, entre o Edenilson e o Monsalve, entre o Pavon e o Monsalve, o Pavon até se machucou, eu acho até que eu boto o Pavon está fora desse jogo, né? O Grêmio provavelmente pode ter a volta do Kahneman, né, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Pavon fora, né? Ele deve, de uma certa maneira, manter daqui um pouco a mesma, né, o esquema, e aí vai manter o Cristaldo e o Monsalvo mostraram que, e essa referência que ele fez, questão de marcar, vão ter, para os dois jogarem juntos, vão ter que correr mais. Exatamente em função da marcação, né? Tem que ser levado em conta também, né, que era o Criciúma, não desmerecendo o Criciúma, mas era um time inferior, é um time que está aí também para a parte de baixo da tabela. O Atlético Mineiro vem por uma crise aí, né? Mas perdeu em casa. Era um jogo fora de casa, e o Grêmio em outros jogos fora de casa não. mal, né? Vitória importante. Essa é a história. Bom, o Inter foi aquela vergonha contra o Atlético Paranaense, né? Que aí agora até o Juventude também foi derrotado. Goianiense. Né? Goianiense. O Goianiense. O Atlético Goianiense foi o Atlético Paranaense foi aquela zorra de ontem. Um time que ninguém está comentando nada, mas que vem caindo bem na tabela é o Bragantino, né? Também, verdade. A pontuação do Grêmio, ninguém está dizendo, o Bragantino vai estar vindo. Mas é que o Bragantino não tem pressão, não tem torcida, é um clube de empresário. Mas ele já está com a mesma pontuação do Grêmio. Mas teve uma declaração importante do Renato, a gente tem na tela aí em relação a isso, ao fato de estar voltando ao Olímpico, ao saudoso Olímpico, né? A Arena e também os jogos. Olha, estamos jogando a cada 3 dias e não mudei antes por isso, né? Não conseguimos trabalhar a parte tática, mesmo com pouco tempo, todos, né, se comportarem bem. Franco Solteiro, Miguel combinaram bem. Sabia que mais cedo ou mais tarde iriam
botar eles juntos. Pois é, agora o Renato tem, né, essa vantagem. Eles chamam um de Franco, o outro de... E o mais complicado, que é o Brent White, ele de Martin, ele não chama de Martin. É o Martin, Agora, dentro de campo, o time tem que se entender bem, é quase tudo espanhol, né? Mas é o que eu digo. Aí falava do Cudê, que o Cudê... Mas um pouquinho. Olha aqui, o Grêmio hoje tem 10 estrangeiros. Isso é uma coisa também que eu tenho batido aqui. Né? O Internacional tem 9 estrangeiros. 10 estrangeiros. O Grêmio tinha 11, né? Agora saiu o J... Quem é que saiu agora? Ficaram 10, né? E o Internacional não. Mercosul. Bom, o que é sucesso sempre... Para onde vamos? Quando terminamos os nossos 2 toques. Como sempre, saímos daqui e vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de hoje, né? Até domingo no Barranquinho. Você pede, curte onde você quiser. Tem delivery, tem takeaway, teleentrega. Você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, ou em qualquer lugar, sempre saboreando aí, ó, meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. E vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Móveis. A revenda Avenida Ipiranga 8113, lá, o Jefferson, sempre para lhe dar toda a assistência que você precisar em termos de revisão, troca do seu Kia, compra, o que você precisar, você tem lá na Avenida Ipiranga 8113 com o Jefferson Pusternal. Os adeptos Duas Rodas, aí eu lá, na Suzuki São Móveis também, né? Toda a assistência lá do Jefferson Pusternal. Preço e qualidade, só tem um caminho. Tá aí, ó. Grupo Zafra, economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafra. Rapidamente, teu palpite no jogo de amanhã, 19h30, Inter... Vai ser uma pedreira, mas o Inter ganha 2-1 lá. Acho que o Inter vence nos contra-ataques. Fernando? 1-0 para o Cruzeiro. Vamos lá, tomara que o Inter repita o mesmo 1-0 aqui, será goleada. Tá bom? Obrigado, Flávio. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fernando. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Não esqueça do meu canal. 2 toques numeral Cadu Oliveira, né? Vai lá, se inscreva, dê o seu like, compartilhe. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. Todos vocês, bom final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.